A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos da palavra de Jesus e dos apóstolos. A lição de hoje é a lição 7. Quem segue a Cristo anda em fidelidade. O que um soldado, um atleta e um fazendeiro têm em comum? São todas ocupações que requerem perseverança. Soldados, atletas e agricultores enfrentam adversidades que requerem tremenda paciência e resistência para alcançar seus respectivos objetivos, seja prevalecendo em uma batalha, vencendo uma competição ou colhendo uma colheita abundante. O apóstolo Paulo usa todas essas três ocupações como metáforas para encorajar seu jovem colega Timóteo a perseverar em sua fé cristã e permanecer fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Texto principal. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. O resumo da lição diz assim: o soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. Os objetivos da lição é mostrar que precisamos ser fiéis ao Senhor como um soldado, saber o significado de ser fiel como um atleta e compreender que precisamos ser fiéis como um agricultor. O texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Não esqueça de curtir, deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, fiel como um soldado. Subtópico 1, fidelidade como foco de vida. O mundo em que Timóteo viveu era tinha os valores muito distorcidos, compromissos enganosos, pensamentos confusos e equívocos lá muito perigosos. Como resultado, todo o mundo romano da época estava prestes a explodir com violência. No leste, a revolta judaica que culminaria com os exércitos de Tito sitiando Jerusalém por alguns anos tinha começado. Finalmente, o templo era destruído, os judeus massacrados e outros levados para o cativeiro entre as nações. Tudo isso foi bem perto. Paulo sabia que Timóteo era jovem e tímido e estava ministrando em um ambiente espiritualmente vulnerável em Éfeso. Ele estava contra os falsos mestres e tentando restaurar a ordem para a igreja, mas ele tinha experimentado apenas o mínimo de sucesso. No capítulo 2, Paulo deu a Timóteo vários modelos como ilustração do que é a vida cristã dedicada. Esses modelos são para nós, assim, apenas a carta de Paulo para Timóteo do primeiro século, mas é a palavra de Deus para nós hoje também. Cada modelo que Paulo deu aqui enfatiza um aspecto diferente da vida dedicada de um cristão fiel. Soldado, atletas e agricultores, por mais diferentes que sejam um do outro, eles têm uma coisa em comum. Cada um deles, um envolvido em guerra, no caso soldado, no atletismo, o outro na agricultura, deve ser dedicado ou comprometido com o que está fazendo. Um soldado que não treina, que não treinar, ele se preparar para a ação corretamente, vai vacilar em um campo de batalha. Um atleta que determina em seu coração que eles são tão bons que não precisam praticar, falhará miseravelmente na competição real. Um agricultor que se recusa a gastar o esforço na estação de semeadura vai ficar curto na estação da colheita. Os cristãos, da mesma forma, devem continuar a se esforçar para ser mais parecido com Jesus ou
eles não terão nenhuma força para resistir ao ataque do diabo ou para defender a verdade quando o dia do conflito lhes acontecer. Subtópico 2. Fiel em meio aos sofrimentos. Timóteo era um sólido crente, mas ele não era um tipo de pessoa aberta, corajosa. Timóteo precisava ser encorajado a manter-se avançando. Então, Paulo, perseverando ali em uma prisão romana, ele ia ser colocado logo para morrer, né, em morte. Ele escreve para encorajar Timóteo a perseverar na fé. No versículo 13 e 4, nos tem o modelo do soldado. Acredito que a ideia principal no modelo do soldado é o sacrifício. Lembre-se, Paulo estava retratando um soldado romano do século I. Não havia ideia em sua mente de um anúncio militar. No exército romano não havia nenhum recurso promocional de se ingressar no exército. Não. A ideia principal nesse modelo de soldado é o sacrifício. Um bom soldado suporta dificuldades. Lembre-se, o soldado romano do século I está em vista aqui, mas ainda hoje as dificuldades caracterizam a vida de um soldado. Separação da família quando enviado para outros países ou implantado em um navio naval, tem muitas dificuldades. O bom soldado sacrifica uma vida de facilidade. Assim como um bom soldado sacrifica uma vida fácil, o mesmo acontece com o cristão fiel. O soldado que está à vista aqui está na ativa, ele não está de licença em tempo de paz. Um soldado que está na ativa não pode ser enredado nos assuntos desta vida. Ele deve ser capaz de sair e obedecer às ordens a qualquer momento. Subtópico 3. Vivendo em fidelidade para agradar a Deus. O uso de um soldado é um chamado para reconhecer que estamos em uma batalha, uma guerra espiritual. Ministério cristão, irmãos, é guerra. É tão fácil esquecer que estamos em guerra porque vivemos em um ambiente que, embora filosoficamente seja hostil contra o cristianismo, legal e politicamente não é. Então, não somos realmente espancados pelo sistema ou chamados para dar nossas vidas. Então, parece que afundamos no nível mais baixo porque o sacrifício não é solicitado. Ser cristão não vai mantê-lo fora da universidade, não vai aliená-lo socialmente, não vai impedi-lo de conseguir um bom emprego, não vai levá-lo para a cadeia e, portanto, é difícil para nós ser soldados heróicos. Então, tendemos a esquecer que estamos em uma guerra. A maioria dos cristãos está tão longe da linha de frente que os sinais de guerra nunca são vistos. Se você não está tentando viver como sal e luz, você não vai ver muito da batalha. Assim como um soldado aceita o sofrimento como uma parte normal de ser um soldado, o cristão também deve aceitar o sofrimento por causa do evangelho. Não estou falando aqui de sofrer de doenças ou relacionamentos, mas de sofrimento que é resultado direto de um cristão. Espera-se que Timóteo compartilhe e defenda o evangelho, embora ele possa, como resultado disso, ser abandonado por outros e até mesmo preso. O objetivo e a recompensa de um soldado romano era agradar ao imperador romano, em cujo exército ele servia. O romano soldado era único, ele obedecia às ordens mesmo quando não as entendia e até quando ele não gostava deles. E nós? Somos bons soldados? Submetemos nossas vontades ao Senhor? Obedecemos às suas ordens de marchar, mesmo quando não podemos entendê-los completamente, mesmo quando não gostamos deles. Pense, num tempo de múltiplas vozes, manter o foco no chamado de Cristo é fundamental.
Ponto importante, hein? Não deixe que problemas secundários atrapalhem o essencial de sua vida. Tópico 2, fiel como um atleta. Subtópico 1, encarando a vida com a dedicação de um atleta. Depois que Paulo usa a analogia de um soldado, ele continua a chamar Timóteo para perseverança na fé, usando a metáfora de um atleta. Nos tempos greco-romano, os atletas olímpicos eram obrigados a entrar em um período de treinamento de 10 meses. Este treinamento exigia uma quantidade incrível de resistência física e mental. O atleta também teria que treinar constantemente as regras da competição para que não fosse destituído de sua coroa por trapacear ou quebrar as regras. Quebrar as regras do atletismo resulta em desqualificação e desgraça. Basta olhar os exames de antidoping a que alguns atletas são submetidos em nosso tempo. Um atleta se prepara rigorosamente para a sua tarefa escolhida. Eles cuidam dos seus corpos, cuidam do seu tempo e cuidam de suas atividades com base em como querem competir quando o grande dia chega. Como crentes em Jesus, deveríamos estar fazendo o mesmo, construindo nossas vidas em torno da oportunidade de competir por Ele em uma cultura que parece estar se desprendendo da verdade objetiva cada vez mais rápido. Como competições atléticas, a vida cristã é um ministério que exige a adesão a certas regras sobre atitudes, condutas e crenças. Aqueles que perseverarem na graça e verdade de Jesus Cristo receberão sua recompensa no dia do julgamento. Aqueles que tentarem reivindicar o prêmio sem compromisso com a obediência fiel serão desqualificados. Uma vida cristã justa e verdadeira requer grande perseverança. Você está competindo de acordo com as regras de Deus ou está tentando cortar o caminho da sua fé? Sobre tópico 2, o árduo, mas glorioso caminho da vitória do atleta. Como cristãos, nossa disciplina não é para uma coroa corruptível, mas tudo o que fazemos conta para a eternidade. Nossa recompensa é incorruptível. A vitória pertence aos disciplinados. A maioria das pessoas nunca atinge seus objetivos ou realiza o que poderia ter sido disciplinado. Devemos nos disciplinar para passar tempo na palavra de Deus, orar, comunhão com outros cristãos. Um cristão é chamado para dizer não para muitas coisas hoje. Há estímulos visuais de todos os lados que nos tentam ceder e a nos entregarmos a coisas que nos prejudicariam e ao nosso testemunho. Mas um atleta cristão tem que dizer não, eu não vou fazer isso. Essas coisas levam à distração, à perturbação e a uma diminuição da intensidade espiritual na minha vida. Eu não vou fazê-los. Essa é a disciplina de um atleta. Então, esta segunda metáfora de um atleta enfatiza a necessidade da autodisciplina. Timóteo foi encorajado a ensinar as verdades que ele conhecia aos homens fiéis para que eles, por sua vez, pudessem ensinar aos outros. Graça envolve ensino, mudança e fidelidade. Subtópico 3. A felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro. Um atleta não é coroado a menos que ele compete de acordo com as regras. Há uma motivação diferente aí. É realmente uma forma de ambição, mas uma ambição muito adequada. Todos os atletas aprendem que tem que negar certas coisas se querem ganhar. O atleta faz isso porque quer ganhar isso, é o ponto aqui. Ele quer ser coroado. E é disso que o apóstolo fala aqui. Essas coroas representam um teste que revela se realmente somos atleta para Cristo ou não. Eles representam o objetivo adequado em sua vida. Não queremos perder o que Deus tem para nós. Queremos alcançar tudo que Ele disponibilizou. Por isso estamos prontos para dizer não a muitas coisas a fim de ganhar isso.
Essa é a disciplina de um atleta. A disciplina de um atleta deve ser 100%, pois 99,9% só vai levá-lo ao segundo lugar. Tópico 3. Fiel como um agricultor. Subtópico 1. Vivendo no reino com muito trabalho. Além do soldado e do atleta, a terceira metáfora que Paulo usa para chamar Timóteo para perseverança na fé é de um agricultor. A agricultura era muito comum no mundo antigo e todos sabiam e que isso exigia trabalho duro e paciência, ou seja, perseverança. A vida agrícola tinha muitas adversidades com as quais enfrentar. Equipamentos primitivos, doenças, seca, granizo, vento, peste, ladrões, etc. Se o fazendeiro se tornasse negligente ou preguiçoso em lidar com esses problemas, ele não colheria uma colheita abundante. Mas se o fazendeiro perseverar até o fim de seu trabalho, ele terá uma primeira parte de sua colheita. Da mesma forma é a vida cristã, e o ministério exige muito trabalho duro e paciência. Enfrentamos adversidade durante todas as estações, mas se permanecermos consistente em nossa fé pessoal e firmes em nosso ministério para os outros, colheremos uma abundante colheita espiritual. Colheremos a vida eterna por nós mesmo, pois a salvação é individual e bênçãos para aqueles ao nosso redor. Talvez alguns de vocês estejam enfrentando diversidades em sua vida de ministério agora. Talvez você esteja lidando com uma doença, uma debilitante ou condição física. Talvez você esteja passando por uma seca espiritual, ou se sentindo desencorajado porque você não sente a presença de Deus em sua vida. Qualquer adversidade que você esteja experimentando agora, isso tudo vai passar. Persevere como um agricultor trabalhador. Subtópico 2. O árduo trabalho no reino de Deus. O agricultor é trabalhador, despretensioso, mas implacável em sua abordagem e aplicação à tarefa aqui em questão. Eles valorizam muito o seu rebanho, a terra, e não vão parar por nada para fazer o que é melhor para o que quer que seja que eles estão cuidando. Como crente, a ética de trabalho de um agricultor, trabalhador, deve estar presente em nossas vidas. Se quisermos nos unir ao Senhor e seus pastores no ensino dos outros, então devemos simplesmente nos dedicar à sua tarefa como um agricultor. Devemos estar construindo nossas vidas ao seu redor como um atleta se preparando para um evento, e devemos ter a ética de trabalho de um agricultor trabalhador para garantir que não deixemos pedras sobre pedras em nossos testemunhos. Subtópico 3. Sempre haverá uma recompensa pela dedicação ao reino. Ser um cristão comprometido que está procurando ser um criador de discípulos leva longas horas de trabalho. Um cristão é chamado a reprogramar o computador de sua mente para pensar diferente do que as outras pessoas pensam. Isso não é feito facilmente. Leva horas para ler a Bíblia, ler livros sobre a Bíblia, até que você veja a vida do jeito que a Bíblia vê. Leva talvez horas ouvindo pregações, ensino, participando de serviços, compartilhando e relacionando com outros cristãos enquanto eles estão lutando e deixando-os ver como você está. É preciso trabalho diligente, não é algo que vem automaticamente porque você é cristão. Espera que sua fé cresça sem fazer nenhum trabalho. Seria como um fazendeiro esperando uma colheita sem se preparar, ou sem preparar o solo, sem plantar nenhuma semente. Ser cristão significa trabalhar diligentemente com os recursos que nos foram dados. A vida de um agricultor é a vida em contraste com a do soldado ou atleta. Um soldado frequentemente
condecorado para o serviço. Além do chamado, do dever, ele ganha medalhas e condecorações que são concedidas com louvor de seu comandante-chefe. O atleta ganha prêmios e troféus, pois suas conquistas marcantes em suas áreas de competições e com regras, as multidões aplaudem o vencedor de tal prêmio. Já o agricultor leva uma vida tranquila, principalmente livre de emoções, longe de tal glamour como atende a vida do soldado e do atleta. Um agricultor, imagina um homem que trabalha ao ponto de exaustão muitas vezes em um dever perpétuo. Ele ara, ele planta, ele luta contra os elementos, muito da chuva, pouca chuva, ele luta contra insetos, ervas daninhas e animais que comem as suas plantações. Como um agricultor, talvez tenhamos que levantar cedo e trabalhar duro. Fazemos isso na expectativa de uma colheita. Paulo sempre coloca diante de nós que a vida não é o fim da história, que o que podemos ter que desistir aqui é feito abundantemente quando saímos do tempo para a eternidade. Esse é o dia para o qual trabalhamos. Se você vai ser um cristão forte que está envolvido no ministério, você deve ver que como um soldado, um atleta e um agricultor, você deve ter dedicação, disciplina e diligência. É por isso que há tão poucas pessoas fazendo o trabalho do ministério. É difícil. Queremos o caminho fácil, o caminho de menor resistência. Quando enfrentamos dificuldades, nosso primeiro pensamento é desistir e desistir. Pense, você tem se esforçado pela implementação do reino? Ponto importante, quem se propõe a viver em dedicação ao reino, no tempo certo será recompensado pelo Senhor. Para concluir, essas três metáforas muito expressivas que Paulo usa somam-se a dizer uma coisa: os cristãos devem se comprometer sem reservas para obedecer o Senhor Jesus Cristo. Está em uma batalha? Lute a boa luta. Está numa corrida? Siga Jesus, o autor e consumador. Está em uma agricultura? Está plantando? Seja fiel, trabalhe duro. Não se canse em bem fazer, porque a sua próxima temporada você vai colher se não perder. Deus abençoe você, seu ministério, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.